Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Meu nome é Auricélio, esse é o Papo Sem Preconceito e hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito polêmica. Se tudo deu certo, hoje é dia 9 de março, então ontem foi dia 8, Dia Internacional das Mulheres. E eu queria trazer um pouco da história desse dia para vocês e também um pouquinho da história do feminismo. E sim, eu sei que muito provavelmente muitos vão falar que esse não é o meu lugar de fala, mas eu também vou explicar isso. Então se você quer entender qual que é o lugar de fala do homem no feminismo, vem comigo até o fim desse vídeo. Eu sei que muitos vão me perguntar o porquê que um canal que fala sobre diversidade sexual, gênero, está falando sobre o Dia Internacional da Mulher. E é justamente por isso, porque é um canal que fala sobre diversidade sexual, gênero e também fala sobre preconceito. E essa é uma luta das mulheres muito antes dos homossexuais começarem a lutar também. E também existe o fato de que nós não devemos menosprezar e nem diminuir a luta de classe de ninguém. Então, nós homossexuais, nós da sigla LGBT, precisamos estar atento às demais lutas sociais, aos demais movimentos sociais, para interagir e para aprender com eles. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo, né? Esse dia ele começou a ser comemorado em 1909, na cidade de Nova York, onde houve várias passeadas pelo voto feminino e a igualdade de direitos. No ano seguinte, em 1910, durante a Conferência das Mulheres da Internacional Socialista, foi discutido em Copenhague que era importante a celebração deste dia anualmente, porém ainda não era estabelecido uma data para ele. Somente em 1917, ainda na Rússia Imperial, essa data foi comemorada em 8 de março e foi comemorada com uma grande passeata de mulheres contra o desemprego e contra a deteriorização da qualidade de vida. O que não contava é que operários homens também se juntaram a esta passeata e o movimento político foi tão grande que foi conhecido como o início da Revolução de 1917 na Rússia. Desde então, a Rússia e todos os países soviéticos começaram a celebrar essa data no dia 8 de março. Somente em 1975, o dia 8 de março foi instituído pelas Nações Unidas como Dia Internacional da Mulher. Hoje ele é comemorado em 100 países e amplamente ignorado em outros países. Uma coisa que eu sempre quis falar aqui no canal era sobre o feminismo. Porém, muito divertido foi de que o feminismo é somente para as mulheres. Resolvi fazer algumas pesquisas na vida, fui estudar um pouco, fui ler um pouco sobre isso e eu cheguei à conclusão de que sim, meus caros, o feminismo é só para as mulheres. Porque este é o lugar de fala delas, e é a luta delas por outros lugares de fala que as vem sendo privada durante muito tempo. Então, meus caros, cabe apenas às mulheres decidir o que é o feminismo. Mas o que eu posso falar sobre o feminismo essa é uma luta de classe das mais importantes que nós temos. Porque através dele, as mulheres já conseguiram muitos avanços, muitas conquistas, mas a nossa sociedade ela ainda está longe de uma real igualdade de gênero. E é por isso que é muito comum a gente ouvir ainda hoje em dia que brinquedo X não é para menina, que roupa X não é para menina, que atitude X não é para menina, quando nenhuma dessas coisas tem gênero. Todas as cores, todos os brinquedos, todas as atitudes são para meninos e meninas. Não tem essa divisão. Também é muito comum ouvir em conversas de família, alguém perguntar se o namorado da menina deixou ela ir, ou se perguntar para o menino, nossa, mas você deixou a sua namorada ir a tal lugar. É muito comum também a gente ouvir que a culpa do assédio sexual ou do estupro foi da mulher pela roupa que ela estava usando, ou pela hora que ela estava andando na rua, ou pelas companhias que ela anda no seu dia a dia. Infelizmente, isso ainda é muito comum na nossa sociedade. E isso é um absurdo na nossa sociedade. Por isso, sim, o feminismo ele é muito importante. Sim, o feminismo precisa de apoio. E sim, nós podemos apoiar as mulheres e o feminismo a todo momento. Ele é importante. E o nosso papel, participantes da comunidade LGBT, é apoiar. Mesmo não sendo LGBTs mulheres, o nosso papel é apoiar a causa feminista. Porque é uma luta de classe muito importante para a nossa sociedade hoje. Então, como prometido no começo do vídeo, eu vou explicar qual que é o papel do homem no feminismo. Na verdade, a denominação certa é que o homem ele deve ser pró-feminismo. Independente de cis ou trans também,
nós homens devemos ser pró-feministas, pró-feminismo. Nós devemos apoiar a causa feminista. É isso que a palavra pró-feminismo quer dizer, que nós a apoiamos e tentamos entender a sua causa. E por que nós devemos ser pró-feminismo? Por que o homem tem que ser pró-feminismo? E eu vou repetir a palavra pró-feminismo para ver se entra na cabeça de vocês. Por quê? É muito comum ainda homens ser mais ouvidos do que mulheres. Então, se você está numa roda com seus amigos e você apoia a ideia feminista, se você é pró-feminismo, é muito importante você falar isso na sua roda, porque os homens que estão naquele caminho, que estão naquela roda, eles vão entender o que é o pró-feminismo, porque eles vão te ouvir, quando geralmente homens não escutam mulheres ainda, infelizmente. Porque também outra coisa que é muito importante é porque o feminismo ele é sobre igualdade. E todos nós queremos viver numa sociedade com mais igualdade, com mais justiça. Então, acima de qualquer coisa, nós temos que entender que o feminismo é uma luta das mulheres para ser igual aos homens. Então nós temos que entender e apoiar essa luta. E claro, eu não podia deixar de falar do lugar de fala do homem no feminismo, né? Se você é um homem pró-feminismo, se você apoia tanto as causas feministas, existe um lugar de fala para você. O seu lugar de fala é na sua roda de conversa. Quando todos os seus amigos num bar ou no happy hour, eles estão falando, vulgarizando mulheres, menosprezando mulheres, falando sobre mulheres, o seu papel, homem pró-feminismo, é ir lá e repreender e falar o que não está certo, e falar o quanto aquilo é agressivo, o quanto aquilo é machista, o quanto aquilo é sexista, e advertir eles de que está errado. O seu papel como homem pró-feminismo é, na sua família, durante o jantar de família, quando alguém perguntar se você deixou a sua namorada ir a tal lugar, você explicar que ela não precisa de permissão porque ela é um ser livre. O seu papel como homem pró-feminismo é no trabalho, quando algum homem fizer uma piada machista, falar para ele o quanto aquela piada é machista e o quanto é errado falar daquela forma. Certo, meus amores? Se você tem alguma dúvida, se você quer falar alguma experiência, se você achou esse vídeo inadequado, comente aqui embaixo, não tem problema, vamos conversar sem preconceito algum. Curta também o nosso vídeo, que eu acho que ele vai dar um pouco o que falar. Compartilhe ele nas suas redes sociais, manda para aquele seu amigo que se diz feminista, para ele entender que o termo certo na verdade não é feminista, e sim pró-feminismo, porque feministas são apenas as mulheres, certo? Então, se inscreve no nosso canal, sim, nosso canal já está fazendo aí quase 3 meses, se inscreve no nosso canal e se tudo der certo, a gente se vê no próximo vídeo.